Olá, continuamos com o módulo 4 do treinamento EAD Maker. Neste vídeo vamos falar sobre o exercício de número 8. Bom, o objetivo geral desse exercício é a criação do formulário Pesquisa Rápida. Nós vamos criar o formulário e também toda a estrutura envolvendo a regra, que será aplicada desse formulário. Primeiro, eu criei aqui já a estrutura, estou mostrando para vocês como exemplo aí, certo? A estrutura do formulário, bem simples, 3 componentes. Uma lista, um drop-down para exibir médicos, tá? E aí vocês podem aproveitar o próprio formulário de médico e já abrir esse formulário como uma lista dinâmica, certo? Ou criar manualmente. Caso vocês optem pela primeira sugestão, que é reaproveitar o formulário, estejam atentos sempre à propriedade campo, tá? Quando você arrasta um formulário para dentro de outro formulário, ele vem com a propriedade campo já preenchido, que seria o campo-chave da tabela. Tá? Só que nesse caso, esse formulário de pesquisa rápida que nós vamos criar aqui, ele não é um formulário de cadastro. Então, ele não vai ter vínculo direto a uma tabela. Então, perceba aqui embaixo, inclusive, o campo tabela está vazio. Ok? Ou seja, eu não vou ter select no formulário, então eu não vou ter campo para vincular os componentes no formulário. Certo? Então, é necessário que esse componente não esteja vinculado a nenhum campo, tá? Senão ele não vai aparecer no formulário. Então é importante que você verifique a propriedade de campo sempre dos componentes quando você reaproveita de uma outra estrutura. Tá? Do lado um botão ali que chamei de próximos horários, poderia ser próximo horário vago, ok? E uma grid embaixo que é uma grid de agenda. E o objetivo geral desse formulário é pesquisar de forma rápida qual que é o próximo horário vago, ou os próximos horários vagos para um determinado médico. Então, por exemplo, eu quero marcar consulta e eu tenho preferência por aquele médico. Então, eu quero saber qual o próximo horário vago para eu conseguir marcar a consulta para esse médico. Ou quais são os próximos horários. Eu quero ver quais são os próximos para escolher desses próximos para que eu possa marcar uma consulta. Certo? Então, é um formulário, uma pesquisa rápida, para você encontrar próximos horários vagos para o médico. Então, esse é o funcionamento geral do exemplo. A estrutura do formulário é essa aqui. Está atento ao seguinte, como eu citei, é um formulário que não tem vínculo a banco de dados, já não é um formulário de cadastro. Portanto, não é necessário haver barra de navegação, aba localizar para buscar registro, porque não há uma tabela em si, não há processo de inserção, alteração, exclusão, porque não há vínculo direto a uma tabela. Então, já que não há esse tipo de vínculo, eu tirei para o formulário, eu tirei a navegação naquela barra superior e também tirei a aba localizar, certo? Para poder, já que eu não vou utilizar, não preciso deixar no formulário, tá? Então você tem aqui um drop-down de médicos, por exemplo, a linha em Braga, clicando no botão próximos horários vagos, eu vejo quais são os próximos horários vagos para a linha em Braga, ou seja, os mais recentes, os mais próximos da data de hoje, e aí ele vai buscando as informações para montar, para poder me encontrar, e saber qual horário eu vou marcar a consulta com esse médico, tá? O funcionamento, essa grade aqui, ela é uma grade não editável, ok? É só para você visualizar os registros, E o fluxograma, eu vou demonstrar aqui mais ou menos uma ideia de como vai ficar o fluxo, é bem simples, Já que eu vou modificar a consulta grade, eu vou montar a nova consulta e depois eu modifico a consulta da grade atual. Então, 2 processamentos já atendem a necessidade básica desse exercício, ok? Então, montar a nova consulta, eu sugiro a função abrir consulta com observação. Tem que ser uma consulta navegável, tá? Sempre que você modifica a estrutura de um formulário ou de uma grade, a consulta em si, você precisa que seja uma consulta navegável, ou seja, que você possa avançar nos dois sentidos, tanto avançar como retornar nos registros, tá? Então, é importante que a função seja navegável. Aí você pode usar dinâmica navegável, abrir consulta navegável, você pode escolher qual que seria melhor para você aplicar o seu select aí. E aí na consulta, toda a operação em si da regra está aplicada no select. Então, eu quero trazer os próximos horários vagos de um médico específico. Então, você faz o filtro lá pelo código do médico, o horário tem que ser maior, a data tem que ser maior ou igual a hoje. Então, você pode usar uma função aí, ou a função do próprio Maker, para trazer a data de hoje, aí filtrar para ser uma data maior igual a hoje, tá? Tem que ser uma data disponível, então você vai fazer um filtro lá pelo campo disponível, seja igual a true, tá? E depois a função modificar a consulta do formulário ou grade para alterar a consulta da grade e já exibir os novos valores de acordo com a pesquisa que foi realizada, ok? Esse fluxo tem apenas um parâmetro, que é o código do médico, que é escolhido lá pelo formulário. Você seleciona o médico no componente, passa essa informação para o fluxo, monta a nova consulta e depois modifica a consulta do componente grade, ok? Então esse é o exercício, mão na massa, cria aí esse nosso formulário de pesquisa rápida, já com a regra também, e até a próxima aula.